alta madrugada, foram ela quem, irmão? As mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém, irmãos? Amém. Você pode glorificar a Deus por esse texto? Amém. Glória a Deus. Senta no seu lugar. Aplaude o Senhor nesta noite com palmas bem alegres para Jesus. E nesta noite, glória a Deus. Alguém pega aí, por favor. Queridos, nesta noite nós queremos trazer à nossa memória o sacrifício vicário de Cristo na cruz, pela minha e pela sua vida, pela vida da igreja. E o tempo não dá para mencionarmos todo o seu ministério, mas iremos resumir, irmãos, o caminho de Jesus para a crucificação. Chamamos de a via dolorosa, ou via dolorosa, a estrada, o caminho doloroso, cheio de sofrimento. E ao estudar esse texto, eu aprendi muita coisa, e Deus tem colocado no meu coração nesta noite, e eu passarei para a igreja em nome de Jesus. De antemão, irmãos, o que eu lhe digo e afirmo é, dentro das Escrituras Sagradas, no caminho para o Gólgota, Jesus, pastor, não recebeu nenhum elogio, foram só sofrimento. E eu quero que você, irmãos, por favor, preste atenção nos 12 passos de Jesus para a cruz. Nós conhecemos bem a história do Senhor Jesus, o Messias prometido, ainda no Antigo Testamento. O profeta Isaías, em um dos capítulos do seu livro, se não me falha, o 53, e segundo a história bíblica diz que eram 700 anos antes do seu nascimento, ele já falava sobre o Messias, já dizia que ele ia vir, porque a velha aliança, ou a antiga aliança, seria trocada por uma nova aliança. Essa aliança, irmãos, ela nos beneficia, porque na antiga aliança, nós sabemos, como eu falei aqui essa semana ainda, que nós não tínhamos acesso direto a Deus. Nós sabíamos que eu falei que nós não tínhamos ainda um acesso direto a Deus. Quando nós queríamos dirigirmos a Deus em nossas súplicas ou em
nós teríamos que falar com o sacerdote e ele levaria nossas queixas ou petições até a Deus. Mas na nova aliança, no novo pacto, a Bíblia vai dizer que rasgou-se o véu de cima para baixo, abrindo assim o acesso de nós ao nosso Deus. Glória a Deus. E este acesso, irmãos, para que eu e você tivesse esse acesso livre ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, ele não custou um preço muito caro, muito barato. Ele não foi de graça. Porque segundo a antiga aliança, quando pecavam-se, eram sacrificados cordeiros, ovelhas imaculadas, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Mas na nova aliança, o Cordeiro representando, o Cristo Jesus representando o Cordeiro, ele nos dá acesso direto e nós hoje temos acesso a Jesus através do seu sacrifício. Mas irmãos, o capítulo 22, 23 e 24, ele mostra para nós os últimos passos de Jesus antes de ser assunto ao céu. E o livro de Lucas, ele demonstra para nós, nos passos que Jesus dá em direção à cruz, um grande amor pela nossa vida, irmãos, pela minha vida e pela sua. E quando eu adentro nesse texto e começo a imaginar na minha sã consciência e começo a perceber, irmãos, Jesus Cristo caminhando rumo à cruz do Calvário, rumo ao Calvário, com aquela cruz pesada nas suas costas. Eu entendo, irmãos, que por mais que eu sofra aqui embaixo, por mais que grande seja a dificuldade, por maior que seja o problema, não vai se comparar ao sofrimento que Cristo pagou na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua. O resultado dessa palavra é: não desanimes e não diga que não consegue vencer, porque maior sofrimento passou aquele que morreu na cruz por você e por mim, e ele venceu. Eita, Jesus. Oh glória! Aleluia. Oh glória! Bendito é o teu nome. Querido, a disposição, e aqui não é a disponibilidade, e eu sempre falo isso, disposição é diferente de disponível. Está disposto é diferente de estar disponível. Disponível é, se der, se eu estiver disponível, eu vou estar. Às vezes perguntamos aos irmãos: você vai à igreja hoje? Ele diz: se der tempo, eu estou muito atarefado. Se eu estiver disponível, eu irei. Mas Jesus, irmãos, não quer ninguém que esteja disponível. Jesus procura homens e mulheres que estejam dispostos a sofrer pelo Evangelho, a resguardar a sua vida, a renunciar os desejos da carne, a fazer a vontade de Deus. Isso não é disponibilidade, isso é disposição. Jesus estava disposto a dar a sua vida pela minha e pela sua vida. O caminho de Jesus para a cruz começa, irmãos, com nada muito bom: traição e prisão. Lucas 22, versículos 46 e 47. Vai dizer: estando ele ainda a falar, eis que os soldados chegam, e Judas Iscariote, o Iscariote, vinha com ele e o beijou, e ali ele foi preso, levado preso. Olha o primeiro elogio que Jesus levou ou ganhou no caminho da cruz. Hoje, quando nós
somos apontados, criticados. E temos convicção do Deus em que servimos, irmãos. Você sabe o que é que a Bíblia diz sobre isso? Regozijai-vos e exultai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Antes do versículo 12, se não me falha a memória, do capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e mentindo disserem todo o mal contra vós. Irmãos, se a igreja do Senhor Jesus não incomoda esta nação pecaminosa, não incomoda o diabo, não faz com que o diabo se levante contra, é sinal que a igreja não está fazendo a vontade de Deus. Se você não passa por luta, se você não é afrontado, afligido, se você não é apontado, é porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas eu sei que todos que estão aqui passam por lutas, todos que estão aqui são apontados, todos que estão aqui são afrontados, afligidos, mas se alegre com isso, irmão, porque esse é o elogio de quem que recebe, aquele que recebe, de quem tem uma vida com Deus e crê na ressurreição do Filho de Deus na cruz do Calvário. Hoje, a gente vê muito por aí, os crentes ligando para o pastor, mandando mensagem, os pastores, e dizendo: irmão, pastor, não aguento mais, eu vou sair da sua igreja, porque os irmãos só me apontam, a minha vizinha me aponta, irmão, só é apontado. Tem um ditado muito conhecido, que só atiram pedra em árvore que tem fruto. É uma honra, irmãos. É para ser uma honra para mim e para você, quando nós, como cristãos, servos de Deus, somos afrontados. É sinal que o caminho que estamos seguindo não é o mesmo daqueles que apontam. É caminho diferente. E Deus nos resgatou para sermos diferentes. Deus nos resgatou não para ser treva, mas para ser luz. Não para ser insípido, mas para ser um sal que tempera. Jesus não disse: vós sois igual às trevas, vós sois igual uma comida insossa. Não, vós sois a luz do mundo. E convenhamos, irmãos, apague todas essas luzes aqui e um vagalume só esteja bem aqui. Toda a escuridão, você nem olha para ela, você vai fixar os olhos em quem tem um pouco de brilho. A luz é importante, por isso que Deus, Jesus, nos classificou como a luz do mundo. Nós estamos para clarear esse mundo. E muitos vão querer jogar pedra nessa luz, vão querer quebrar essa luz, vai querer apagar. Mas deixa eu te dizer, quando você começa a imaginar no sacrifício de Jesus Cristo, rumo à cruz, rumo ao Calvário, você vai dizer: pode jogar pedra, pode apontar, porque isso aqui para mim não é nada, porque o meu Cristo sofreu muito mais. Não vou entrar em mérito, mas a traição é algo muito pesado, irmãos. Foi o primeiro. Se você acompanhar os três capítulos, você vai ver que é o primeiro elogio de Jesus. É ser preso, é ser traído, é ser traído. E quando Judas faz isso, irmãos, é dado um segundo passo, que é a condenação no sinédrio. Quando Jesus é preso, ele é levado, irmãos, ao sinédrio perante Pilatos. Caifás e Anás, ele começa a rodar até para as mãos de Herodes. Jesus foi levado e ficaram jogando para um lado e para outro. Um dizia: eu lavo minhas mãos, outro diz: não, se você nem fala comigo, porque que trouxe ele aqui, leve para lá. Mas ainda assim ele foi condenado, preso, traído e preso e condenado. Foi o segundo passo, que está em Lucas 22, 66 a 71. Você vai ver todo o trajetório no sinédrio. É quando Jesus vai levado preso ao sinédrio, e o apóstolo Pedro
daí. E minutos depois alguém chega de novo e diz, mas tu parece com ele, irmão, você parece com Cristo. Alguém vai te dar referência de Cristo, a referência para você através de Cristo. Aí você anda igual a ele, fala igual a ele, tem o mesmo sotaque dele. Ele disse, não, você está enganado, eu não conheço esse daí. Mas Pedro já tinha sido avisado. Jesus já tinha avisado a Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Pedro de longe olhando, irmãos. E quando dá-se pé, na linguagem cearense, quando dá-se pé, lá vem Jesus saindo de dentro do sinédrio. E a Bíblia vai dizer que Pedro está lá, olhando para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai andando aqui, ó. E os soldados de lado, Jesus dá uma paradinha curta e olha de lado para Pedro. E a Bíblia diz que naquele instante Pedro começa a chorar copiosamente, porque lembrou daquilo que Jesus tinha falado, e aquilo se cumpriu. Esse trajeto, irmãos, levou Jesus para a condenação. E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós devemos imaginar o que Jesus fez para ser traído. O que Jesus fez para ser preso? Só tem um motivo, irmãos: a minha vida e a sua vida. E hoje muitos dos cristãos em geral traem Jesus. Você sabia? Traem Jesus. Traem por algo do mundo. Traem Jesus por qualquer coisa. Desprezam por qualquer coisa. Procuram um pezinho na igreja, nos irmãos, para dizer que não vai mais ser igreja. O que Jesus fez comigo para me dizer que não vou ser igreja? Porque o irmão me ofendeu. Mas quando nós imaginamos e entramos dentro desse texto, desses 3 capítulos aqui, irmãos, nós vamos entender e aprender que vale a pena sofrer por Jesus Cristo. Porque todo aquele que perde a sua vida ganha. Todo aquele que sofre por amor do Evangelho nunca termina derrotado. Pode até descer à sepultura, simbolicamente falando, mas ele vai se levantar, porque o Senhor Jesus, ele nos prometeu que não nos abandonaria. Oh, glórias! No terceiro passo aqui, irmãos, Lucas 22, 54, a minha dois que eu acabei de falar, quando Pedro nega Jesus, na trajetória, e aí nós fomos para dentro do texto e para a história, e trazemos para o nosso coração e elevamos nossos pensamentos. No momento que mais Jesus precisou de alguém, foi abandonado. Você já viu algum irmão dizendo isso? Na hora que eu mais preciso do pastor, ele não está aqui. Quando mais eu preciso da minha família, ele não está aqui. Mas é isso mesmo, vai ter momentos que você vai ter que caminhar sozinho. Porque é você e Deus, é você e um propósito. Os discípulos que estavam 24 horas com Jesus, vendo milagres, ressurreição, demônios sendo expulsos, água transformada em vinho, e muitos outros milagres. Mas na hora do maior sofrimento, ficaram de longe. Queridos, era o propósito de Deus na vida de Jesus. Então alguém ficar de longe de você hoje também é um propósito de Deus. Nem sempre quem está do seu lado faz parte do propósito de Deus. Nem sempre. E Deus coloca alguém do seu lado fazendo parte do propósito. Mas nem sempre quem está por perto faz parte do propósito de Deus. Quando Pedro quis intervir, querendo fazer
botar o meio da espada para cima. E teve uma hora que Pedro se excede e Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus disse isso com Pedro, irmãos? Porque não era Pedro falando. Era alguém querendo interromper o propósito de Deus. Quantos hoje não querem interromper o propósito de Deus na tua vida? Quantos hoje não lutam para interromper o propósito de Deus na tua vida? Mas deixa eu te fortalecer mais ainda na palavra. Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tu não podes, e nenhum dos teus planos ou propósito podem ser frustrados. Era Deus dizendo: olha, não adianta querer frustrar o propósito que eu tenho para ti. Não adianta querer parar o teu ministério. Não adianta te apontar, porque por mais que esteja levante, por mais que se levantem contra, não vão ser vencedores, porque o que eu tenho para ti, ninguém pode parar. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe quem colocou Jesus na cruz? Eu, você, Quem colocou Jesus na cruz? nós, Quem colocou Jesus na cruz? o povo, Quem levou Jesus à morte? o povo. Se eu lhe disser que foi Deus, se eu lhe disser que foi Deus, foi Deus. Para quê, irmãos? Para que eu e você estivesse aqui. Foi propósito de Deus. Porque até o próprio Jesus, na sua última oração no Getsemane, ele angustiado, o lado humano dele fala assim: se possível for, passa de mim este cálice. Mas o lado divino, compreendendo a vontade de Deus e o propósito de Deus, diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Será que eu sou capaz de dizer isso no meu pior sofrimento? Será que eu sou capaz de dizer isso? Eu não quero passar, Senhor, mas para cumprir a tua vontade, para que o teu propósito se cumpra na minha vida, eu vou passar. E ali, irmãos, Jesus não estava como Jesus qualquer. Ali foi o momento de mais angústia. Foi onde ele suou gota de sangue e que transformou-se em água. Eu não quero entrar em detalhe na história, mas só 3 pessoas tiveram esse privilégio. Porque diz a história, irmãos, que só chegava a esse ponto quando a angústia era grande demais, pastor, insuportável. A pessoa entrava em um êxtase de tanta dor e tanta angústia, e chegava a suar gotas de sangue. Jesus passou por isso. Não quero entrar na área teológica disso, que não tem sentido aqui falar. Mas o sofrimento de Cristo, só a partir do que foi preso, a partir de quando foi traído, dá para nós, irmãos, começarmos a rever quando nós somos frágeis diante das dificuldades, quando nós não cremos de verdade. Ontem eu estive quase 1 hora, eu acho que 1 hora e tanto, conversando com um irmão aqui na rua, que ele me parou, e falando sobre algo de dízimo. Ele disse: eu fiz um pacto com o Senhor, que eu estou devendo muito, mas se Ele me permitir eu pagar todas as minhas contas, eu começo a ser dizimista. Eu disse: quem está te dando esse dinheiro quando paga essas contas, Vaz? Ele disse: é Deus. Então por que tu devolve dele primeiro? Ele está se lembrando de ti, porque tu lembra dele também. Só depois dos outros. Aí o que é que Mateus 6,33 diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E aí inclui tudo, irmãos. Porque é a obediência. A obediência é o principal fator que faz as bênçãos vir para nós e que nos levará ao céu. É a obediência. Só tem isso, não tem outra coisa não. Não tem outra coisa. É a obediência. E em quase 1 hora, eu deixei ele falar quase 40 minutos. Eu falei assim: escuta, eu
valeu a pena. Que a turma chama carinhosamente de papi, viu, irmão? Mas não é porque ele é porque a gente é amigo, tá certo? Mas sabe o que é que ele disse? Papi, ele não queria ouvir nada de ninguém. Ele só queria alguém para escutar o que ele queria dizer. Eu diria, mas quem escuta, quem quer que os outros escutem também vai ter que ouvir. E no final, nós, pela misericórdia, praticamente conseguimos convencê-lo a honrar primeiro ao Senhor com as suas primícias. Eu disse, hoje tem na sua igreja, ele disse, você não foi? Não, eu estou trabalhando. E Deus sabe que eu preciso. Eu digo, eu sei, Ele sabe. E aí eu disse, Ele sabe que você é relaxado. Porque você deixa aqui para a igreja para ir. Eu falei a verdade, irmão. É duro, mas eu falei. Ele disse, eu tenho que me voltar para Deus. Eu tenho que, nem que as frutas apodreçam, mas eu vou para a igreja e não vou mais trabalhar no dia de culto. Porque falta alguém falar alguma coisa. E às vezes tem alguém do seu lado, irmão, querendo falar, mas você também tem que falar. Porque você está aqui, Deus te levantou para ensinar. E aí o que acontece, irmão? Nos passos de Jesus para a cruz, nós aprendemos que qualquer sofrimento, por maior que seja, não se compara ao que Ele sofreu com nós. E eu deixo te cientizar de uma coisa. Alguém pode dizer assim, não, Daniel, mas ali era Jesus. Correto? Era Jesus, ser humano igual a mim e a você. Você sabia, irmão, que todos os milagres que Ele operou foi o Espírito Santo na vida dele? E o mesmo Espírito habita em você. No começo do seu ministério, começa a dizer, depois que ele foi batizado, e o Espírito levou ao deserto. Foi o Espírito, irmão. Foi o Espírito que trouxe. Durante todo o trajeto ministerial de Jesus. Todo o trajeto ministerial de Jesus foi movido pelo Espírito Santo. É tanto que quando ele sobe ao céu, ele diz, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador. Porque o Espírito Santo até então só fazia, vinha, operava e voltava. Vinha, operava e voltava. Vinha, operava e voltava. Mas desta vez ele veio e está aqui até hoje, operando no nosso meio. Glória a Deus. Deixa eu dar continuidade. Em qual passo eu estava, irmãos? Terceiro, quarto passo. Julgado por Herodes, Lucas 26, 23, do 6 ao 12. Foi julgado primeiro e condenado lá por Anás e Caifás no Sinédrio. Jogaram para Herodes, Herodes também. E quando Caifás diz, eu lavo as mãos, ele estava dizendo, Pilatos, ele lava as mãos, ele estava dizendo, faça o que vocês quiserem, praticamente ele estava condenando. Porque ele tinha poder para dizer, não mexam com ele. No quinto passo, irmãos, ele é julgado por Pilatos. No quarto por Herodes, no quinto por Pilatos. E no sexto é coroado de espinho. Você está entendendo aqui, irmão, quando eu estou falando? Nenhuma bondade, nenhuma algo bom, aparentemente aqui. Não recebeu aplausos, não recebeu elogios. Porque naquela época os mesmos que disseram, pastor, Hosanas, Hosanas, nas alturas, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Foi assim que disseram, foi quando ele entrou em Jerusalém? Foi assim? Foi assim, Jonas? Foram os mesmos que crucificaram. Foram os mesmos que disseram, crucifica-o, crucifica-o. Não vou entrar em detalhes, mas hoje nós fazemos a mesma coisa. Horas aplaudimos, glorificamos, exaltamos a Deus, glorificamos o nome do Senhor Jesus, principalmente quando é coisas boas. E horas nós também o crucificamos. Glória a Deus. Mas eu creio, irmãos, que esta igreja, ela tem aprendido no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, que o sofrimento de Cristo foi o que nos trouxe a vitória. E eu já aprendo que o meu sofrimento, e quando eu digo sofrimento eu falo pelo Evangelho, por servir a Cristo, também vai me gerar vitória, também vai me trazer alegria no final. Sétimo passo. O sétimo passo para a cruz é carregando a cruz. Lucas 9, 23, Jesus olha assim para todo mundo, para todos os povos, começar com os discípulos, e disse,
quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a sua vontade, os seus desejos. Deixem de viver para vocês e vivam para mim. Tome a sua cruz e siga-me. 3 lições aqui, os importantes. Às vezes achamos que é tão fácil seguirmos a Cristo, tão fácil sermos cristãos, pequenos Cristo. É o que a palavra cristão significa, pequenos Cristo. Pensamos que é tão fácil a caminhada rumo aos céus, mas nesse trajeto, irmãos, daqui para os céus, vai exigir muito sofrimento da nossa parte. Muita resistência diante do sofrimento, muita renúncia. A cruz que Jesus carregou nem era dele. Nem era dele. Era tradição. Eu tenho um estudo todo sobre as cruzes. A primeira morte de cruz ou a crucificação foram os assírios, lá na época da Babilônia, quando tomaram a Babilônia. Os medos persas, os assírios, eles que inventaram essa crucificação. As 3 piores mortes que existem é a decapitação. Paulo foi decapitado, João Batista foi decapitado, e muitos outros homens. Isaías foi cerrado ao meio. Essa era uma das piores mortes. A segunda morte era a morte na fogueira, morte queimado. E a terceira e última, ou melhor, a pior de todas, era a crucificação. E aí existiam vários tipos de cruz. Essa em forma de T, a outra no meio, outra em forma de X, que o cara era rasgado. Então o sofrimento era grande, irmãos. Eles escolheram a pior morte, a pior punição. E quem era condenado a esse tipo de morte eram os piores homens. Mas Jesus o que fez? Tem um hino do cantor chamado Carlos Alberto que diz: o que foi que ele fez para vencer a cruz? E ele começa a contar o que Jesus fez: milagre, coxo, cego, mancos, expulsou o demônio, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou o Lázaro, os mortos, ressuscitou. Foi isso que ele fez. Então, quanto mais, irmãos, você sofre, você é afrontado, quanto mais você é angustiado, regozije-se. É sinal de que você está fazendo o correto diante de Deus. Quando eu falo em relação à Bíblia, em relação ao Evangelho, à vida cristã. Porque tem sofrimento que é causado por mim mesmo. Tem tempestade que é causado para me ensinar, através de Deus me ensinando. Mas tem tempestade que eu mesmo procuro. Vejamos a de Jonas, que um dia desse Jonas pregou sobre isso. E vejamos a tempestade do capítulo 4 de Marcos. Então são coisas diferentes. Mas esse sofrimento aqui, irmãos, era por mim e por você. Era por mim e por você. Era para que eu e você estivesse aqui hoje. A igreja era para estar lotada de pessoas glorificando, chorando, sabe, irmão? Porque sendo privilegiado. Porque se Jesus não faz isso, nós não estaríamos aqui. Que valor nós teríamos? Mas os passos que Jesus deu para a cruz trouxe eu e você hoje a este lugar. Essa igreja não existia naquele tempo, mas nós conjecturamos dentro do texto dizendo, Jesus dizendo: eu vou passar por isso, eu vou carregar a cruz, eu vou suportar o espinho na minha fronte, as espadas, as lanças na minha costela, os açoites, porque lá embaixo eu vejo uma igreja que honra o meu nome. Eu vejo um crente, uma mulher e um homem que honra o meu nome, que dá valor ao sacrifício e que está ali e não nega o meu nome, independente das circunstâncias que a vida possa lhe trazer. Carrega a cruz. E não era só carregar, missionário, era apanhando. Não era só simplesmente um peso da cruz, o braço da cruz.
porque era muito pesado. Mas além de levá-lo, ainda estava apanhando sofrimento, levando a cruz para ele mesmo ser crucificado. A cruz para nós hoje, irmãos, não é símbolo de crucificação, mas símbolo de vitória. A cruz para mim e para você não pode ser símbolo de sofrimento insuportável, mas sim de vitória, porque foi assim que Jesus venceu. É indo até o final com a cruz. Não largue a sua cruz. Glória a Deus. Não largue a sua cruz. Passo de número 8. O sorteio das vestes. Eu estou citando todos esses passos para que você entenda e aprenda que em todo esse processo, em todo esse trajeto, em nenhum Jesus foi aplaudido. Em nenhum ele foi ovacionado, como chama. Mas para que isso acontecesse, irmãos, era preciso que ele dissesse: eu estou disposto a cumprir o propósito de Deus na minha vida. Às vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo: Daniel, tu está disposto a cumprir o processo de Deus, o propósito de Deus? E às vezes eu respondo sim, e outras vezes quando eu me faço essa pergunta eu fico trêmulo, porque algumas circunstâncias atrás têm me feito eu ficar na dúvida. Mas quando eu venho para cá, irmãos, e vejo a trajetória de Jesus rumo à cruz do Calvário, rumo ao Calvário, eu me fortaleço espiritualmente. Aleluia. Eu digo: olha, o que eu estou passando não é nem um terço do que Jesus passou. Queremos, irmãos, ser conscientes disso nesta noite, que nós vamos celebrar aqui nesta noite. É toda uma trajetória, toda uma vida, todo um acontecimento e toda uma vitória de Jesus sobre a morte. Porque o ministério de Jesus foi pautado nos 4 pilares da vida terrena. No capítulo 4 e 5 de Marcos, Evangelho, muito obrigado, nós vemos Jesus demonstrando o seu poder nas 4 áreas da nossa vida. Primeiro, sobre a tempestade, demonstrando que ele tem poder sobre a natureza. Ele domina tudo da natureza. O temporal, o vento forte, o mar revolta. Ele tem poder para isso. Em seguida, ele expulsa e liberta a vida do gadareno, demonstrando e mostrando o seu poder sobre os demônios. E depois ele cura a mulher do fluxo de sangue, isso no trajeto só, demonstrando que ele tem poder sobre toda e qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença. Não é só dor de cabeça e dor no braço, dor na perna esquerda, dor no pescoço, não. É qualquer enfermidade, ele tem poder para curar. E por fim, todos os mortos que cruzaram o caminho de Jesus tiveram a sua vida de volta. E finalmente, depois de Lázaro, depois de a filha de Jairo, e depois de ressuscitar o filho da viúva de Naim, aí a morte não se rende, já tendo sido derrotada, mas ela ainda não se rende, e ela vai querer confrontar o mestre. E ela consegue levá-lo à cruz, consegue deixar ele dar o último suspiro e dizer: em tuas mãos entrega o meu espírito. Mas ela esqueceu que ao terceiro dia ela ia ser derrotada. Então seja hoje ou amanhã, irmãos, mas o que está acontecendo na tua vida vai ser derrotado. Todos que se levantarem contra a tua vida, todos que se levantarem contra
se ela se levantar contra isso. Quando nós entendemos, e quando Jesus chega ali na cruz, que tiram as suas vestes, aí vão sortear, fazendo-se cumprir também as Escrituras Sagradas na Antiga Aliança. Nono passo, Jesus é crucificado. Crucificado. Nessa hora, irmãos, aí o negócio pegou. Nessa hora, os discípulos só olhavam de longe. Aqueles que andavam coladinho. Eu costumo nem brincar com isso, mas dentro da mensagem falar isso. Até João, o apóstolo, que a Bíblia diz que ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Nessa hora ninguém colocou a cabeça no peito de Jesus. Eu volto a repetir isso aqui porque é necessário. Nem sempre, em todos os teus sofrimentos, alguém vai colocar a cabeça no teu peito ou no teu ombro para dizer que estou aqui contigo. Tem sofrimento que vai ser só você. Mas entenda uma coisa: se perseverarmos, a vitória é garantida. Apocalipse está escrito: aquele que for até a metade e desistir será vencedor. Aquele que começar e parar no meio do caminho terá galardão. É assim que está escrito, irmão? Não. É não? Quem conhece a Bíblia aqui, o que está escrito lá? Aquele que perseverar até o fim. E o fim aqui, irmãos, é a morte. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida, irmãos. Jesus não ia desistir naquela hora ali, irmão. Sabe por quê? Porque ali não era o fim. Ali era a continuidade. Não desista agora, irmão. Só porque você está sofrendo. Porque isso não é o fim. Isso é apenas o começo da sua vitória. É o começo da vitória. Para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua vida, irmãos. Entendam isso. A crucificação. Outro dia nós demos um estudo aqui no culto doutrina sobre as 5 características de um crucificado. E dentro desse estudo estava escrito que o crucificado ele não vai para a cruz porque ele quer. O crucificado não tem vontade própria, e aqui se cumpre. Jesus não queria, irmãos, pela vontade dele, ele não queria ser crucificado. Mas ele estava ali querendo cumprir a vontade do Pai. O crucificado, ele não vai para onde ele quer. Ele não faz o que ele quer. Ele não anda onde ele quer. O crucificado, ele não tem vontade própria. Jesus só estava aqui na cruz, irmãos, por um simples motivo: fazer a vontade, cumprir a vontade do seu Pai, que era salvar a mim e a você que estamos aqui hoje. Mas uma coisa boa na cruz que aconteceu, irmãos. Enquanto muitos que estavam embaixo, olhando e zombando, um ladrão que estava paralelo a Jesus, ele se arrepende dos seus pecados e é salvo. Esse é o 10º passo, o ladrão. Mas aí nós colocamos aqui o homem que não teve pecado, nenhum motivo para estar naquela cruz a não ser a nossa vida. Mas não estava lá porque errou, porque matou, porque roubou, porque falou mal de alguém. Não, ele estava lá para cumprir a vontade de Deus. Mas foi posto entre os ladrões.
Mas aquele que cumpre o propósito de Deus, ou que se deixa viver o propósito de Deus, mesmo em meio a um ambiente contagioso, ele ainda assim vai brilhar e vai salvar vidas. Você lembra de Daniel? Lembra dos 3 jovens? O ambiente que eles estavam, a cidade, a nação onde eles estavam, que deuses eles lá serviam, quais eram os seus costumes. Mas Daniel tinha um propósito no seu coração de fazer a vontade de Deus, de viver a sua vida para Deus. Teve sofrimento, mas teve vitória. Teve vitórias. Se nós sofrermos e perseverarmos, a vitória vai chegar às nossas mãos e nós vamos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. 11º passo. Jesus tem sede. Faltou para ele a água, irmãos. Sentimento humano, coisa humana, a água, sobrevivência. Diz a ciência que de fogo você pode passar até mesmo 10, 15 dias, sei lá, 20 dias. Mas de sede, o máximo que você chega é a 3 dias, porque seca tudo. Aí você diz, mas alguém passou 40 dias jejuando. Mas conseguiu, irmão, porque Deus deu graça, viu? Pelos próprios méritos, não. E todos os 3 que passaram 40 dias jejuando, era porque Deus tinha um propósito na vida deles. Eu estava olhando esses dias, até mostrei para minha esposa. Os pastores aí na África aí querem se amostrar, passando 40 dias sem comer, querem fazer igual Jesus morrendo. Outros pediram para ser enterrados vivos para ressuscitar no 3º dia, e até hoje não ressuscitaram. Sabe? Permite minha expressão. As besteiras que fazem. Porque, irmão, se você passar 40 dias jejuando, você não vai morrer. Porque se for um propósito de Deus, for um propósito de Deus, não é meu propósito, de Deus. Se for Deus que me ordena e me capacita para isso. Ele capacitou Elias para dar 40 dias com a comida que ele comeu lá no riacho de Querite. Foi esses 3, irmão, Moisés, Jesus e Elias. Se não me falha a memória, que passaram esses 40 dias de jejum. E Moisés foi por um propósito, irmão. Foi para ver a glória de Deus. Com um processo de purificação. Foi Deus que manteve ele vivo. Porque é impossível humano passar 40 dias sem comer e sem beber. Glória a Deus, aleluia. Ele teve sede, irmãos. Algo indispensável na nossa vida. E ao invés de darem água, deram vinagre. E só um detalhezinho aqui para você saber. Não era um vinagre, irmão, comprado em bodega. Aquele bem limpinho que vem de lá. A história, a Bíblia não, a história diz que lá naquele lugar tinha um lugar onde ficavam algumas pessoas. E pessoas faziam xixi naqueles baldes. Faziam os 2. Naquele balde era um balde de zelador. E eles, para tirar o mau cheiro, colocavam um vinagre. E na hora que eles pedem água, quando é que eles correm? Não tem não, vamos dar isso aqui. Dizem os mais exaltados, sujas de dejetos e xixi. A Bíblia não fala. Mas eu sei que naquela situação, naquele momento, o que eles mais queriam era que eles morressem e não voltassem mais. Então eles eram capazes de fazer qualquer coisa para desagradar o mestre naquela hora. E eles deram. Mas Jesus não tomou, viu, irmão? Alguém diz que ele bebeu vinagre, ele não bebeu não, viu? A Bíblia diz que por mim e por você, ele repunou, porque ele sabia o que estava. Por isso, ele suportou tudo isso, irmãos. Quando pediu água, deram algo errado. Mas ainda assim ele permaneceu firme para cumprir o propósito de Deus, para que eu e você estivessem aqui nesta noite. E no 12º passo, irmãos, no último passo, é quando ele dá o último suspiro, como nós dizemos aqui na nossa lei. Ele diz: Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego
Ali Jesus já estava sem vida praticamente. Mas ainda teve tempo para dizer, Pai, quando ele disse, está tudo consumado, ele estava dizendo, tudo que o Senhor, meu Pai, colocou para me fazer aqui na terra, eu cumpri, estou te entregando agora. Me recebe. Irmãos, é muito bom quando alguém faz algo para Deus e se sente e diz, Senhor, obrigado, porque a missão que tu me destes, eu cumpri aqui na terra. Ali era Jesus dizendo, a igreja pentecostal, o Arca da Promessa, vai se levantar lá na terra, porque eu dei a minha vida por ela. Homens e mulheres vão se levantar para pregar o verdadeiro evangelho, nem que custe a vida, porque eu dei a minha vida com todo o sofrimento, mas eu cumpri, ou deixei cumprir-se em mim o propósito de Deus. O propósito de Deus na minha e na tua vida vai gerar sofrimento, mas vai gerar vitória. E ao terceiro dia, depois da sua morte, alguém vai ao sepulcro e não vê mais Jesus lá. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Era a vitória sendo proclamada. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Que nós lembremos do seu sofrimento, trazemos a nossa memória. E nós compararmos, nós vamos ver que o que nós estamos passando jamais, irmãos, vai se comparar ao que ele passou por nós. E eu quero, irmãos, nesta noite, nos deixar cientes de que todos esses passos que Jesus deu até o Calvário, para ser coroado, e não de espinho, mas de glória, vitorioso, para salvar a minha vida e a sua, esses passos também nós estamos dando hoje aqui na terra. E se nós formos até o fim, nós vamos ser coroados de glória também. E vamos ver o Senhor face a face, ao lado do trono do Pai, no seu lado direito, segundo as Escrituras Sagradas. Você entende isso, irmãos? Então aplaude o Senhor e dá glória ao Senhor.